paz do Senhor para todos ouvintes do canal Mensagem de Esperança. Eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo e quero ler um trecho que encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 8. Levantai vosso acampamento, retomai vossa caminhada em direção à região serrana dos amorreus, ide a todos os povos vizinhos no vale do Rio Jordão, na Arabá, pela faixa de terra de relevo variável, entre a planície costeira e as montanhas a Cefalá, no Negueb, e ao longo da faixa litorânea do mar Mediterrâneo, a terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio Eufrates. Eis, portanto, a terra que eu vos dei. Entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Meus irmãos, hoje em dia, a mídia, de um modo geral, um comentário muito grande sobre o Líbano. Essa explosão terrível que matou 100 e poucas pessoas, e alguns, inclusive, chegam até a dizer que foi uma bomba atômica em miniatura. Muitas coisas vão falar. E eu quero comentar um pouquinho sobre o Líbano. O Líbano, segundo a promessa de Deus, era possessão também para a nação de Israel. Mas o povo de Israel nunca conquistou o Líbano. E o trecho que eu acabo de ler, eu acredito que é bem provável no futuro, porque a palavra está escrita, a palavra de Deus se cumpra, que essa faixa tão grande de terra, que seria até o grande rio Eufrates, que o Senhor deu para Israel, de uma maneira ou de outra haverá um cumprimento, eu não sei como. Mas uma coisa importante, o Líbano está muito relacionado com o povo de Israel, com a nação de Israel. Primeiro, Israel não conquistou o Líbano. Não conquistou de maneira nenhuma. O Líbano ficava e ainda fica nessa região costeira que fica praticamente ao norte da Palestina. O Líbano também seria misturado com a Sidom. O Líbano também seria chamado da Fenícia. Então, é um povo até certo ponto de grandes empreendimentos, é da Fenícia e do Líbano também, Líbano, Fenícia, Sidom, é tudo um pouco misturado, o tipo de povo. E também tinha o Tiro no litoral também, tinha Tiro a ilha. Então estava tudo ali pertinho. Dos povos fenícios também, eles eram grandes navegadores. E ali também eles construíram ou inauguraram, afundaram a colônia na Europa chamada Cartago, que foi uma potência marítima, uma cidade enorme, que também depois os romanos destruíram, queimaram, acabou-se tudo. Mas o Líbano, o povo do Líbano não está no sentido direto dentro das bênçãos de Deus. É isso que nós temos que entender. E então, o povo amorreu, o povo cananeu, esse povo em geral, ele estava debaixo da maldição de Deus. Israel nunca conquistou o Líbano. E até certo ponto vemos, não houve assim uma campanha para a conquista. Eu não me lembro agora se na divisão das terras para as tribos alguém recebeu o Líbano. Mas a palavra fala alguma coisa a respeito do Líbano. Lá em Juízes capítulo 9, versículo 15, saia um fogo e consuma os cedros do Líbano. O Líbano era uma região fértil, de grandes florestas, tinha muitos cedros, tinha faia, muitas árvores. Inclusive, na construção do Templo de Salomão, desde o momento que Salomão fez aquela aliança com o Irã,
Então, vinha o cedro do Líbano para a construção do templo, para embelezamento, coisa muito importante. E nós vemos assim, Salomão também teve aqueles 300 escudos de ouro e botou na casa do bosque do Líbano. Eu não sei se essa casa do bosque do Líbano seria um nome dado a determinado local, porque não seria ele botar escudo de ouro numa distância tão distante que seria o Líbano. Então também encontra-se no Salmo 29, versículo 5, uma coisa muito importante. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Aí, meus irmãos, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano eram árvores fortes. O Líbano tinha muitas florestas de cedro. Mas quando diz que o Senhor quebra os cedros do Líbano, não vamos pensar na árvore. Vamos pensar que alguma coisa o Senhor faria contra aquela nação. Não sabemos como. O Líbano também é um povo, principalmente Beirute, de alto nível de cultura, alto nível financeiro, mas também nos dias atuais tem sofrido muito. E agora o problema dessa cidade lá, esse país, é dividido. A maior parte, talvez 50% ou 60%, é povo muçulmano, de origem muçulmana. Tem uns 40 ou 30 e pouco por cento do povo cristão. No Brasil tem muito libanês também. E vive em harmonia e é bem visto, bem quisto no Brasil. Mas é uma nação que não está debaixo das bênçãos de Deus. O Senhor quebra os cedros do Líbano, está em Salmo 29, versículo 6. E também a palavra nos fala, o Líbano cairá pelas mãos de um poderoso. Encontramos isso em Isaías capítulo 10, versículo 34. Portanto, meus irmãos, querendo ou não querendo, compreendendo ou não compreendendo, nós temos que entender uma coisa. A palavra de Deus ela é fiel e permanece. O Líbano, mais cedo ou mais tarde, de acordo com a promessa, que no nosso horizonte humano não dá para entender, não dá para compreender. Ele faz parte da promessa que Deus deu para Israel, seria possessão para Israel. E o Líbano hoje vem sofrendo, inclusive com terrorismo, uma coisa terrível. Israel tem atacado várias vezes o Líbano, mas não no sentido de conquista, apenas para se defender, tomando por base que ali tem muitos grupos terroristas para atacar Israel. E agora houve essa explosão tremenda, uma coisa tremenda que morreu muitas pessoas e não vamos nos vangloriar por isso. Temos que orar por aquele povo. O povo libanês, de um modo geral, é um povo bom, mas está coabitando no mundo árabe, onde ele ficar invadido pelos terroristas, esses guerrilheiros, pessoal da Hezbollah, essas coisas todinhas, e está sofrendo as consequências. Agora, uma coisa é certa, nas promessas bíblicas não se vê promessa de bênção. Diz, o Senhor quebra os cedros do Líbano, que está no Salmo 29, 6. E por outro lado também, o Líbano cairá pelas mãos de um poderoso. Isso por enquanto não aconteceu ainda, mas ele será possessão. A grande realidade bíblica é que o Líbano está na promessa de Deus para Israel, para ser terra de Israel. Eu quero terminar esse breve comentário, já que nós estamos assim nessa época, devido a esses acontecimentos, explosão, falando muito sobre o Líbano, então resolvi trazer uma palavra assim, um pouco de explicação para os nossos irmãos. Mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde o Líbano pertencerá a Israel, porque está dentro da promessa de Deus. E a palavra de Deus é fiel e verdadeira, ela vai se cumprir. Mas eu quero pedir agora também, vamos orar pelo povo libanês. Vamos fazer a nossa parte. Vamos ter misericórdia. Tem muitos ali também que temem ao Senhor e muitos sofreram, houve muita destruição. Que o Senhor abençoe o povo do Líbano e deixamos o cumprimento das promessas de Deus nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, Deus de amor e bondade,
eu trouxe essa palavra agora para o teu servo. O Líbano, segundo a tua palavra, faz parte das promessas que fizeste para a nação de Israel. E eu quero pedir agora, Senhor, tem misericórdia daquele povo. Muitos morreram, muitos ainda estão sofrendo, feridos. Tenha misericórdia. Pai eterno, tudo isso pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.